ânimos e ânima. As figuras do nosso texto correspondem não somente os deuses, mas o ânimos e a ânima. Wilhelm traduz a palavra por ânimos. De fato, o conceito de ânimos é adequado a Hum, cujo caráter é composto do sinal para nuvens, associado ao sinal para demônio. Significa, portanto, demônio das nuvens, alto sopro da alma que pertence ao princípio Yang e que, portanto, é masculino. Após a morte, se eleva e se torna Shen, espírito ou Deus que se expande e manifesta. A ânima, denominada Po, se escreve com os caracteres correspondentes a branco e demônio. É, portanto, o fantasma branco, pertencente ao princípio I, a alma corporal quitônica e inferior, que é feminina. Após a morte, ela desce, tornando-se Gü, demônio frequentemente chamado aquele que retorna à Terra, o fantasma ou espectro. O fato de que ânimos e ânimas se separem após a morte, seguindo cada qual seu caminho próprio, mostra que para a consciência chinesa, eles representam fatores psíquicos diversos um do outro. Embora sejam originalmente um só ser, único, verdadeiro e atuante, são dois na casa do criativo. O ânimos está no coração celeste, de dia mora nos olhos, isto é, na consciência, e de noite sonha a partir do fígado. Ele é o que recebemos do grande vazio, idêntico, pela forma, ao começo primevo. A ânima, pelo contrário, é a força do pesado e curvo, presa ao coração corporal carnal. Suas atuações, efeitos, são os desejos carnais e os ímpetos de cólera. Quem, ao despertar, se sente sombrio e abatido, está encadeado pela ânima. Muitos anos antes que Wilhelm me propiciasse o conhecimento desse texto, eu já usava o conceito de ânima. Analogamente ao da definição chinesa,
excetuando, porém, qualquer pressuposto metafísico para o psicólogo. A ânima não é um ser transcendental, mas algo que se pode experimentar. Tal como o define com clareza o texto em questão. Os estados afetivos são experiências imediatas. Por que então se fala de ânima e não de simples humores? O motivo é o seguinte: os afetos têm um caráter autônomo e por isso subjugam a maioria das pessoas. No entanto, os afetos também são conteúdos da consciência que podem ser delimitados, isto é, são partes integrantes da personalidade. Assim, pois, têm um caráter pessoal, podendo ser facilmente personificados, e o são, ainda hoje, tal como mostrei nos exemplos acima. A personificação não é uma invenção ociosa, porquanto o indivíduo efetivamente excitado não demonstra um caráter indiferente mas um caráter bem definido e diferente daquele que lhe é habitual. Uma investigação cuidadosa revelou que o caráter afetivo do homem tem traços femininos. Deste fato psicológico deriva a doutrina chinesa da alma Po e a minha própria concepção de ânima. Uma introspecção mais profunda ou uma experiência estática revela a existência de uma figura feminina no inconsciente. E daí seu nome feminino: ânima, psique, alma. Pode-se também definir a ânima como imago ou arquétipo, ou ainda como o depósito de todas as experiências que o homem já teve da mulher. Por isso, a imagem da ânima é, em geral, projetada numa mulher. Como sabemos, a arte poética frequentemente descreveu e cantou a ânima. A relação que a ânima tem com o espectro na concepção chinesa é interessante para o parapsicólogo. Pois os controles mediúnicos
são muitas vezes do sexo oposto. Por mais correta que seja a tradução de Hum por ânimos, feita por Wilhelm, razões de importância fundamental me levaram a não considerá-la bem adequada à clareza e racionalidade do espírito do homem. Preferi, portanto, a expressão logos. O filósofo chinês é poupado de certas dificuldades que se propõem ao psicólogo ocidental, complicando-lhe a tarefa. A filosofia chinesa, como todas as demais atividades espirituais dos tempos mais remotos, constituem um elemento do mundo exclusivamente masculino. Seus conceitos nunca são tomados do ponto de vista psicológico. E, portanto, nunca são bastante amplos, de modo a aplicar-se também à psique feminina. O psicólogo, porém, não pode ignorar a existência da mulher e sua psicologia própria. Por este motivo, preferi traduzir no homem por logos. Wilhelm, em sua tradução, usa a palavra logos para traduzir o conceito chinês de sim. Que também pode ser traduzido por essência ou por consciência criativa. Depois da morte, Hum se transforma em Shen, espírito, que se aproxima filosoficamente de Sim. Como os conceitos chineses são concepções intuitivas, não possuindo nosso sentido lógico, seu significado só pode ser estabelecido segundo o modo pelo qual são usados e pela constituição dos caracteres escritos, ou ainda pelas relações de Hum e Shen. Hum seria, portanto, a luz da consciência e a razão do homem provindo originalmente do Logos. Espermaticose de Sing e voltando após a morte ao Tao, através de Shen. A expressão logos é aqui particularmente apropriada,
uma vez que abarca a ideia de um ser universal, assim como a clareza da consciência e da racionalidade do homem. As quais são muito mais algo de universal do que algo unicamente individual. O Logos também não é pessoal, mas em seu sentido mais profundo, suprapessoal. E assim, pois, em estreita oposição à ânima, demônio pessoal, cuja manifestação são os personalíssimos humores, daí a animosidade. Considerando esses fatos psicológicos, reservei a expressão ânimos exclusivamente para as mulheres, uma vez que mulher não habite animam sed animum. A psicologia feminina revela um elemento que corresponde à ânima do homem. A natureza desse elemento, primariamente não afetivo, mas de essência quase intelectual, pode ser caracterizada pela palavra preconceito. A natureza emocional do homem, e não o espírito, corresponde ao lado consciente da mulher. O espírito nela é a alma, melhor, o ânimos. E assim como a ânima do homem consiste, em primeiro lugar, de relacionamentos afetivos de caráter inferior, assim o ânimos da mulher consiste de julgamentos de nível inferior, ou melhor, de opiniões. Para um aprofundamento desta passagem, remeto o leitor à obra acima citada, porquanto aqui só menciono o delineamento geral. O ânimos da mulher consiste de uma multiplicidade de opiniões preconcebidas e assim é menos suscetível de personificar-se numa figura. Geralmente ele se manifesta num grupo ou numa multidão. O ânimos, em seu nível mais baixo, é um logos primitivo, uma caricatura do espírito diferenciado do homem. Do mesmo modo que a ânima, em seu nível inferior, é uma caricatura do eros feminino. Do mesmo modo que corresponde assim, traduzida por Wilhelm pela palavra logos, assim o eros da mulher
corresponde a Ming, destino, fatalidade, que o Wilhelm traduz e interpreta como Eros. Eros é entrelaçamento e Logos, o conhecimento diferenciador, a clara luz. Eros é relacionamento, Logos é discriminação e desapego. Por isso o Logos inferior da mulher manifesta-se como algo que não se relaciona com coisa alguma, como um preconceito inacessível ou como uma opinião irritante que nada tem a ver com a natureza essencial do objeto. Acusaram-me muitas vezes de personificar a ânima e o ânimos de um modo mitológico. Tal censura só teria razão de ser se fosse provado que eu concretizo esses conceitos para fins psicológicos. Quero esclarecer de uma vez por todas que a personificação não é uma invenção minha, sendo inerente aos fenômenos de que se trata. Seria anticientífico ignorar o fato de que a ânima é um sistema psíquico parcial de caráter pessoal. Ninguém dos que me fizeram tal censura hesitou um segundo ao dizer: eu sonho com o Senhor X, uma vez que sabe muito bem ter apenas sonhado com uma representação do Senhor X. A ânima nada mais é do que uma representação da natureza pessoal do sistema parcial autônomo de que falamos. O que esse sistema parcial é, do ponto de vista transcendental, ultrapassa os limites da experiência e, portanto, o ignoramos. Defini a ânima como uma personificação do inconsciente e também como uma ponte que leva ao inconsciente, isto é, como uma função de relação com o inconsciente. Um nexo interessante entre o que foi dito e a afirmação do nosso texto de que a consciência, isto é, a consciência pessoal, provém da ânima. Como o espírito ocidental se coloca inteiramente do ponto de vista da consciência, deve, por força, definir a ânima da maneira pela qual o fez. Inversamente, o oriental vê, do ponto de vista do inconsciente, a consciência como um efeito da ânima.
Sem dúvida alguma, a consciência originou-se do inconsciente. No entanto, quase não pensamos neste fato, e daí a nossa tendência constante de identificar a psique com a consciência. Ou pelo menos a considerar o inconsciente como um derivado ou efeito da consciência. Por exemplo, lembramos a teoria freudiana da repressão. Contudo, é essencial, pelos motivos acima discutidos, que não se ignore a realidade do inconsciente. E que as figuras a ele pertencentes sejam compreendidas como fatores atuantes. Quem realmente compreende o que significa a realidade psíquica não precisa temer uma recaída na demonologia primitiva. Quando não se reconhece a dignidade de fatores atuantes e espontâneos das figuras do inconsciente, é possível sucumbir à crença unilateral no poder da consciência, que conduz finalmente a uma tensão aguda. As catástrofes têm então que acontecer, porque apesar de toda a consciência, foram negligenciados os poderes obscuros da psique. Não somos nós que os personificamos, mas são eles que, desde a origem, têm uma natureza pessoal. Só quando reconhecermos fundamentalmente este fato, poderemos pensar em despersonalizá-los isto é, em subjugar a ânima, tal como se exprime em nosso texto. Surge aqui de novo uma tremenda diferença entre o budismo e a atitude espiritual do Ocidente, e ao mesmo tempo uma perigosa aparência de concordância. A doutrina yoga rejeita todos os conteúdos da fantasia. Nós fazemos o mesmo. No entanto, o oriental faz por um motivo muito diferente do nosso. No Oriente, imperam concepções e doutrinas que permitem a plena expressão da fantasia criadora. Lá, é necessário proteger-se contra seu excesso. Nós, pelo contrário,
consideramos a fantasia como um pobre devaneio subjetivo. As figuras inconscientes não aparecem naturalmente, de um modo abstrato, despojadas de todo ornamento. Pelo contrário, elas são engastadas e entrelaçadas num véu de fantasias, de um colorido surpreendente e de uma perturbadora plenitude. O Oriente pode rejeitar essas fantasias, porque há muito que já tirou seu extrato, e condensando-as nos ensinamentos profundos de sua sabedoria. Nós, porém, não experimentamos tais fantasias uma só vez, e tampouco extraímos sua quintessência. Ainda temos de recuperar uma larga faixa de vivências experimentais e somente então, quando houvermos encontrado o conteúdo sensato na aparente insensatez, poderemos separar o que é valioso daquilo que não tem valor. Estejamos seguros de que a essência que extrairmos de nossas vivências será diversa da que o Oriente hoje nos oferece. O Oriente chegou ao conhecimento das coisas internas com um desconhecimento infantil do mundo. Nós, pelo contrário, exploramos a psique e suas profundezas, apoiados num enorme e vasto conhecimento da história e da ciência. Atualmente, o saber externo é o maior obstáculo à introspecção, mas a necessidade anímica ultrapassará todas as obstruções. Já estamos construindo uma psicologia, uma ciência, que nos dará a chave das coisas que o Oriente só descobriu através de estados anímicos excepcionais. O segredo da flor de ouro. Carl Gustav Jung, R. Wilhelm.